Quero falar com vocês hoje sobre as causas da decadência da Igreja Romana. Quero falar também sobre a organização da Igreja, como, em que época, em que tempo foram sendo introduzidos na Igreja os dogmas, as crenças errôneas, tipo purgatório, dentre outras. Vou trazer essa mensagem para vocês com uma informação acadêmica. Tem muitos irmãos que pesquisam no YouTube, na internet a respeito dessas informações, e como eu estou com material acadêmico, eu vou trazer para vocês essas informações, tá? E isso para todos os cristãos, isso é importante você tomar o conhecimento disso. Primeiro, eu quero dizer para você que o imperador Constantino, no ano 313, ele assume o poder, a liderança do conturbado Império Romano, que estava em decadência. Ele começa a unificar o império através de guerras e lutas, e através de uma ajuda que ele acredita ter sido do próprio Jesus. Ele sonhou ou teve uma visão de uma cruz, de um símbolo, um P e um X, onde ele com esse sinal venceria a batalha, e ali ele manda escrever, desenhar, aliás, pintar esse símbolo nos escudos, nas armaduras, enfim. E ali ele vai à batalha, e ele com um exército menor ele consegue vencer exércitos maiores, e assim ele vai unificando o Império Romano. E o que acontece é que ele acredita que foi Jesus quem deu essa vitória para ele. E aí ele torna-se, entre aspas, um cristão, e ele baixa o Edito de Milão, que foi um edito de tolerância, um edito de tolerância para com os cristãos, que agora os cristãos eles têm liberdade de cultuar, e o cristianismo torna-se praticamente a religião oficial do Império Romano. Ela viria de fato a se tornar oficial apenas em 381 com o imperador Teodósio I. Isso é importante os irmãos saber, porque existe aí essa discussão, Quem oficializou o cristianismo do Império Romano? Foi Constantino? Não foi Constantino. Constantino baixou o Edito de Milão, tá? E deu essa tolerância. Os cristãos agora tinham liberdade de cultuar, de adorar. Ele começou a ceder templos de religiões pagãs ao cristianismo, e como o imperador era cristão, então muitas pessoas começaram a se batizar, começaram a se unir, dizerem ser cristãos também. Só que muitas dessas pessoas se batizavam e vinham para a igreja, traziam seus ídolos pagãos, alguns deles dizendo que aquele ídolo pagão, aquela imagem do ídolo pagão, era a imagem do próprio Deus cultuado pelos cristãos. E dessa maneira, se observa, começou a entrar na igreja muita gente que não era convertida. E o que acontece? O que acontece é que também nesse período, irmãos, muitas pessoas, pessoas de má fé, pessoas sem o mínimo de temor a Deus, começaram a buscar posição dentro da igreja. E no que eles começaram a buscar posição dentro da igreja, com o objetivo de obter influência social e política, e a gozar dos privilégios e do sustento que o Estado dava a todos os clérigos da igreja. Então agora os clérigos da igreja, os líderes da igreja, eles passaram a receber sustento do Estado. O Estado pagava eles, dava-lhes o salário para eles. Então muita gente começou a querer. E outra coisa também era uma posição, uma posição privilegiada. E ali muitos entraram por conta disso. Agora a igreja, ela tinha também o poder das armas, da política e do dinheiro. E a igreja começou a tornar-se muito poderosa, muito rica, muito influente. A força do imperador, ali mais na frente, por volta do ano 381, o imperador Teodósio, que já foi lá na frente depois de Constantino. Você sabe que Constantino também estabeleceu alguns concílios, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, para debater alguns assuntos sobre a cristologia, a pessoa de Cristo, sobre a Trindade, tá? Inclusive, algumas pessoas dizem que a Trindade é uma criação de Constantino. Só para você ter uma ideia, irmão, que a Trindade, na verdade, ela foi rejeitada por Constantino e por muitos ali do Império Romano. O Império Romano praticamente tornou-se um império ariano, unicista, que não acreditava na Trindade. Então teve essa divergência também. Mas enfim,
o que eu quero falar para vocês. Então, em 381, o imperador Teodósio I, ele de fato institui um decreto onde ele oficializa a igreja cristã como a religião oficial do Império Romano. Tá? Na prática já vinha sendo, agora de fato é constitucional, faz parte da lei. E o que nós estamos vendo é que os anos vão se passando, muitas pessoas entrando na igreja sem ser convertidas, muitas pessoas estão na igreja à procura de poder, procura de autoridade, de influência. Eles começam a ver os cargos eclesiásticos como posições hierárquicas, como posições privilegiadas. Alguns anos atrás os cristãos eram perseguidos, mortos, assassinados, torturados, realmente só era líder da igreja mesmo quem era homem de Deus, mas agora não, agora que a coisa mudou, agora o governo está pagando salário para os líderes, agora a coisa está fácil, está tranquilo, agora ao invés de ser perseguido os homens têm poder para perseguir, agora eles têm posições, então agora todo mundo quer ser um líder, todo mundo quer ser um líder. E aí existia uma outra igreja grande também na parte ocidental, na parte ocidental, oriental, que era em Constantinopla, e houve uma divisão que eles chamam de o cisma do Oriente, do Oriente ao Ocidente, lá em 1054, e já muitos anos depois. Mas na verdade esse cisma ele começou ali, exatamente nesse período, do século IV, século V. Eles começaram a colocar uma sede da igreja em Roma, que era a sede principal, por Roma ser a maior cidade do Império, a capital do Império, e colocaram outra sede também em Constantinopla, lá na região de Bizâncio. E aí ficou essa questão. Então o que acontece? O que acontece é que, por conta dessas divergências teológicas, começaram a haver essa divisão entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. E a igreja oriental, que era a igreja, aliás, a igreja ocidental, que era sediada em Roma, que era a igreja romana, de onde se iniciou a igreja católica apostólica romana, tá? Quer dizer para vocês que nós não podemos dar uma data certa, uma data exata de quando começou, aliás, de quando foi instituída essa igreja. Nós sabemos que ela começou sua decadência ali a partir do ano 325 e foi decaindo no que foi acontecendo, isso que eu falei para vocês, pagãos se batizando, entrando na igreja, políticos querendo posição dentro da igreja. A partir do ano 325 começou isso. Aí começou, em 381 só fez aumentar, e daí o que acontece? O que acontece é que várias heresias começaram a entrar dentro da igreja, começaram a se tornar dogmas, crenças, doutrinas dentro da igreja. E agora eu vou listar para vocês aqui, tá? Todas essas crenças que existem na igreja católica, o ano que ela entrou dentro da igreja, tá? Para que você possa pegar aí essas informações. Você vai fazer um trabalho da faculdade, vai preparar uma mensagem para a igreja, você precisa dessa informação, então eu vou passar para você agora. Então nós vamos ver aqui o processo de paganização da igreja romana, da igreja católica apostólica romana, tá? Como é que ela começou a se paganizar desde que ela começou a abandonar o evangelho de Cristo simples e puro. Primeiro, algumas entraram logo antes mesmo da oficialização, antes mesmo de Constantino, tá? Por exemplo, ali por volta do ano 196, nesse período da história da igreja, a igreja ali não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Ali do ano 33 até o ano 196, a igreja era pura, limpa, genuína e verdadeira, não aceitava nenhuma heresia, nada. Tudo que surgia de heresia, eles combatiam. Nesse tempo aí teve Inácio, em Antioquia teve Tertuliano de Cartago, homens de Deus ali, que é raro, claro, Tertuliano inclusive, mas que estavam ali para combater heresia e defender a ortodoxia. E aí, meu irmão, nesse período a igreja não aceitou nenhuma heresia. Aí do ano 197, Zeferino, bispo de Roma, começa um movimento herético contra a divindade de Cristo, tá? No ano 217, Calixto se torna bispo de Roma, pondo-se à frente da propaganda herética e levando a igreja de Roma para mais longe do caminho de Cristo. Vai prestando atenção. No ano 270, o que acontece? A origem da vida monástica no Egito por Santo
Antônio. Então a vida monástica ela passa a ter início, os monges, né? Ali no Egito, ali por Santo Antônio. No ano 370, o culto dos santos, professado por quem? Por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. Primeiros indícios do turíbulo, do incensário, os parâmetros e altares nas igrejas, o uso esses introduzidos pela influência de pagãos convertidos. Olha só, no ano 370, o grande erro de Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. Logo, esses dois grandes teólogos da Capadócia, que foram grandes cooperadores no Concílio de Nicéia em 325, cometeram essa barbárie, meu irmão. Com o intuito de honrar os homens de Deus, com o intuito de honrar os santos homens de Deus, eles introduzem um culto dos santos. Não precisava disso, não necessitava disso. Talvez não como hoje tem, né, aquela idolatria aos santos, ainda não, mas um culto dos santos. Então, uma coisa errada. Nesse período, começam os indícios ali do turíbulo. Você conhece o turíbulo? Aquele instrumento ali de ouro, de prata, que o padre coloca um incenso dentro dele e fica balançando, sobe aquela fumaça, né? Que é um incensário. Os paramentos, os altares nas igrejas, começou nesse período, 370. Não existia esse negócio, aquela coisa toda dentro das igrejas, aquela beleza toda. Não existia aquela coisa de altar sagrado, santo, não existia nada disso. Você entrou aqui no ano 370, tá? E aí as missas também já não eram mais culto, agora já eram missas, já tinham todo esse aparato. O poder agora estava centralizado sobre a figura de um único homem, que era o Papa. O poder tinha sido centralizado sobre ele, e agora ele era o líder geral, ele era o chefe geral da igreja. E aí e tudo isso foi influenciado aqui por pagãos entrando para a igreja, os pagãos trazendo. Você vê o perigo da liderança abrir espaço, meu irmão, para pessoas que não são convertidas, está dando uma opinião, coloca isso, coloca aquilo, a igreja vai afundando aos poucos. Só observa aqui que foi aos poucos, cada século vai acontecendo uma coisa diferente. No ano 400, depois de Cristo, lógico, no ano 400, que aqui já é oração pelos mortos e o sinal da cruz feito no ar. Então ali no ano 400 já coloca a oração pelos mortos. Hoje, você sabe que ainda hoje a igreja católica pratica isso, a igreja romana. E o sinal da cruz, o sinal da cruz, aquele sinal da cruz assim feito no ar, eles introduziram isso no ano 400. No ano 431, Maria foi proclamada a mãe de Deus, tá? No ano 431. No ano 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado, eles começam a falar do purgatório. Purgatório é o local onde aquelas almas que não fizeram tanto mal vão para lá. O que acontece é o seguinte: como é que os católicos creem? Eu estou falando isso aqui porque eu estou estudando sobre seita e heresia, e uma das matérias é o catolicismo romano. Então o que eles falam? Eles falam que o purgatório é o seguinte: você sabe que eles batizam crianças, O católico batiza criança, a criança nasce, passa uns dias aí, o pai leva lá e batiza. Ali, Cristo perdoa o pecado original da criança, ela é perdoada pelos seus pecados. Só que aquela criança vai crescer. E no que aquela criança vai crescer, ela vai pecar. Quando ela pecar depois do batismo, tá? Como eles acreditam que o batismo tira pecado literalmente, apaga os pecados, como ela já foi batizada, agora ela tem que se confessar com o padre, com o sacerdote, para poder confessar os pecados. Só que, se aquela pessoa chegar a morrer sem ter se confessado, sem ter se arrependido dos seus pecados, ele vai para o purgatório. Vai para o purgatório. Aí do purgatório faz-se a missa para eles, Faz-se a missa para eles, para poder ajudar eles a sair de lá. Eles vão passar milhares de anos no purgatório, sofrendo muito, para poder apagar os pecados. Aquele fogo do purgatório vai purificando o pecado, purgando os pecados, purificando os pecados deles. Então é assim que eles creem. Então aí surgiu aí esse dogma do purgatório e começou a ser ensinado, que é uma grande heresia, não tem nada a ver. Ele vai batizar uma criança, aí Jesus perdoa os pecados da criança, mas só que depois ela vai pecar, então ela precisa ir para o purgatório para purificar os pecados dela que ela cometeu depois do batismo. Aí é um absurdo. Mas enfim, no ano 600 o latim passou a ser usado como a língua oficial nas celebrações litúrgicas. Começaram a proibir a leitura da Bíblia, proibir
as pessoas a usarem a Bíblia, a terem a Bíblia, a lerem a Bíblia, dizer que ler a Bíblia na língua comum era blasfêmia, era um insulto, era uma profanação, e instituir o latim ali, que era a língua falada no Império Romano, como sendo a língua oficial, né? Era uma língua falada só por pessoas da alta, pessoas realmente instruídas, não era todo mundo que falava o latim. E aí eles começaram a fazer as celebrações litúrgicas no latim, era a língua oficial, eles rezavam de costas para as pessoas, liam os textos em latim, faziam as proclamações em latim, e você já sabe, né? O pessoal entrava e saía sem entender nada que tinha acontecido, só fazia parte daquele ritual, se benziam e pronto. No ano 609, começou ali a história do papado, né? Então, os primeiros papas, a história do papado começou ali no ano 609. No ano 758 começou a confissão auricular, introduzida na igreja por religiosos do Oriente. Então, a confissão auricular qual é? É aquela que você vai até o padre se senta, né? Tem aquela gradezinha ali, você senta de um lado para do outro, o padre não está lhe vendo, e aí você conta seus pecados, ele manda você pagar algumas penitências, e aí você é perdoado dos seus pecados. Então a confissão auricular começou em 758. Agora, por religiosos lá da parte do Oriente. Agora preste atenção que isso é praticado na Igreja Católica hoje, né? E a Bíblia nunca ensinou isso para nós. Mas eles introduziram isso, a confissão auricular. No ano 789, início do culto das imagens e das relíquias. Você observa que tinha um culto dos santos no ano 370. O culto dos santos. Aí agora começa o quê? Agora começa o culto das imagens e das relíquias. Ali agora eles começam a cultuar as imagens, começam a cultuar as relíquias. Um pedaço da cruz de Cristo, um prego da cruz de Cristo, aqui a coroa de espinho, o que mais? Um pedaço da roupa de João Batista, um pouco do cabelo do apóstolo Pedro, da barba de Pedro, e começa a pegar essas coisas, essas relíquias, né, que na verdade, obviamente que não eram de fato os pedaços da cruz de Cristo, ou seja lá o que for. Eles pegavam aqueles instrumentos e diziam que era, e pronto, e tornava-se algo sagrado, uma relíquia sagrada, e ali começaram a cultuar as imagens, as relíquias, no ano 789. E no ano 819, a festa da Assunção de Maria foi observada pela primeira vez. A Assunção de Maria, por quê? A Igreja Romana introduziu na mente dos seus discípulos que Maria não morreu, que ela foi assunta aos céus. E ali foi a festa da Assunção de Maria, pela primeira vez celebrada em 819. Em 880 começou a questão da canonização dos santos. Quando a Igreja Católica entende que alguém é santo por causa de alguns sinais, tipo a pessoa fez um milagre quando estava viva, fez alguma obra que estava viva, diferente, extraordinária, então o nome dela vai ser debatido entre os clérigos romanos, a alta cúpula romana, para saber se ele pode ser canonizado, pode se tornar um santo, a ser venerado, adorado, cultuado e como intercessor das pessoas. Começou em 880. O dia de finados foi estabelecido no ano 998. 998, dia de finados começou. E também em 998 começou a quaresma, né? Esse período de 40 dias, depois do carnaval, conta-se 40 dias. E quando completa esses 40 dias, são a quaresma. Quando se completa esses 40 dias, aí vem a Semana Santa, né? Sexta-feira Santa, sábado da Paixão e domingo de Ramos. Aí começa esse período aí, que inclusive terminou até agora recente, né? Então, esse período da quaresma aí. E no ano 1000, o cânon da missa, né? Agora a missa, ela passa a ter um cânon. Toda aquela liturgia, aquelas regras, aquele jornalzinho, o cânon da missa é aquele jornalzinho, né? Porque o cânon, ele fala de doutrina reta. A palavra cânon quer dizer vara de medir, doutrina reta. Então o que é que acontece? O Vaticano, ele produz aqueles jornalzinhos, envia para todas as dioceses do mundo inteiro. As dioceses vão e fazem as cópias, produzem e distribuem para as igrejas católicas de todas as regiões. E ali eles recebem aquele jornalzinho já exatamente como tem que ser a missa, né? No domingo, um determinado dia, como tem que ser a missa. Eu digo isso porque você sabe que eu era lá de dentro, né?
eu era sacristão, eu era lá de dentro realmente da igreja, ajudava o padre a celebrar a missa, enfim. E a gente conhece isso de perto. Então o cânon da missa está lá. E no ano 1074 eles começaram a proibir o casamento para os sacerdotes. Os sacerdotes não podiam mais ser casados. E olha só, tinha muitos sacerdotes que era casado, irmão. Tinha esposa, tinha filhos. E o que é que a igreja fez? A igreja coagiu, obrigou. Eles vão dizer que não obrigaram, mas eles obrigaram. Ou não obrigaram, né? Era só a pessoa deixar de ser sacerdote. Não, tudo bem, eu não quero mais ser sacerdote, vou ficar com a minha família. Amém, glória a Deus. Não, mas eu quero ser sacerdote, então tem que deixar a família. Não é uma obrigação, é uma coação, né? Na verdade. Então eles proibiram o casamento dos sacerdotes. E aí muitos sacerdotes que eram casados, o que é que aconteceu? Despediram suas esposas, botaram suas esposas para ir embora, seus filhos para ir embora. Muitas delas tornaram-se freiras também, não casaram mais. E foi assim, né? Destruíram famílias, na verdade. No ano 1074. No ano 1075, os sacerdotes casados devem se divorciar compulsoriamente, cada um da sua esposa. Então, aí passa a ser algo compulsivo, né? Obrigatório, separar das suas esposas. No ano 1095 começa ali as lindas indulgências, né? Começam a pregar as indulgências. 1095. Só observe que a gente só fala mais da pregação de João Texel, né, ali no período da Reforma, no período de Lutero, no ano 1500, no século XVI. O John Texel está lá pregando as indulgências, mas aquilo começou, meu irmão, 4 séculos antes, né, no ano 1095. 1095 para 1500, já 400 anos a indulgência sendo pregada. E as pessoas sendo enganadas, acreditando que aquele documento assinado pelo Papa vai absorver seus pecados, vai perdoar os pecados deles. Ou meu parente morreu, paga a indulgência também, compra, né? Tinha que ser comprado, compra a indulgência. E para que comprar a indulgência? Exatamente para construir a catedral hoje, né? A Basílica de São Pedro e outras catedrais lá, que há lá no Vaticano. Então começou ali a venda as indulgências plenárias. E no ano 1100 introduz-se na igreja o pagamento da missa e o culto aos anjos. Agora já tem culto dos santos, tem culto das relíquias, agora o culto aos anjos e pagamento de missa. Eu quero fazer uma missa para um parente meu que morreu, quanto é? Pá, é tanto, né? Eu quero fazer uma missa em prol disso, em prol daquilo, um batismo de alguma coisa, é tanto. Começou a pagar, né? Começou a pagar e ali também aproveitaram para cultuar os anjos também naquele momento de quebra. No ano 1115, a confissão ela é transformada em artigo de fé agora, não é mais apenas uma prática qualquer, mas agora passa a ser um artigo de fé. O cristão católico que tem fé, realmente ele tem que se confessar auricularmente com o padre, com o sacerdote. No ano 1125, entre os cônegos de Leão, aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. O que é isso? Eles acharam que Maria nasceu sem pecado. Começou essa ideia, meu irmão, absurda, de dizer que Maria nasceu sem pecado. Maria nasceu sem pecado, né? Então só não mais apenas Jesus não tinha pecado, mas Maria também não tinha pecado. Não, pelo amor de Deus, Maria é uma mulher santa, Maria é uma mulher de Deus, Maria é uma eleita de Deus, uma escolhida de Deus, mas uma pecadora, meu irmão. Se ela não fosse pecadora, o anjo não teria dito: salve agraciada, o Senhor é contigo. Por que agraciada? Agraciada porque exatamente por isso, porque ela tinha um favor de Deus sem merecer, porque era uma pecadora. Mas aí vê que Maria não tinha pecado, então ela não precisava ser chamada de agraciada, né? Então ali surgiu essa ideia que Maria nasceu sem pecado. No ano 1160 foi estabelecido aí os 7 sacramentos, né? Que você pode fazer uma pesquisa aí quais são os 7 sacramentos. No ano 1186 o Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição, que não tem nada de Santa Inquisição. Você sabe que a Inquisição ela matou muita gente, principalmente muçulmanos. Por isso que ainda hoje, né, existe esse conflito entre muçulmanos radicais e os cristãos por causa dessa Inquisição, onde morreu muita gente. A Inquisição matou mulheres inocentes, bruxa. Se a mulher fizesse um chá, né, tomar um tererê igual eu estou tomando aqui, então nem pensar. Tomou um tererê, o tererê vai para a saúde, bruxaria, né? Eu fiz aqui um mel com copaíba,
com andiroba para poder tirar a inflamação. É bruxaria, botava na fogueira. A Inquisição fazia isso, os inquisidores. E também matavam pessoas que não confessavam a fé católica, eram mortas como sendo tido por hereges, né? Eles eram mortos, eram assassinados violentamente, jogados em fogueira, alguns deles, enfim, era terrível. Então, ele começou aí essa questão da Santa Inquisição. Eles iam a locais, a lugares, para guerrear contra pessoas de outras crenças e matar aquelas pessoas. Fizeram aquisição de crianças também, enviaram crianças para a guerra, meu irmão, obviamente que para morrer, né? Ali, em 1190, começa a venda das indulgências. Por enquanto, em 1095, as indulgências eram só pregado de falar de indulgência. Aí no ano 1195, 100 anos depois, 1190, começa a venda das indulgências, né? Aí no ano 1200, começa o uso do rosário, pelo chefe da Inquisição, que era o São Domingos. São Domingos, ele começou a instituir ali a questão do rosário, né? Aí o rosário, sabe o que é? O rosário é aquele, como eu posso dizer, aquele cordão, né? Vamos dizer assim, aquele cordão que tem aquelas bolinhas com aquela cruz na ponta. Cada bolinha daquela, uma representa um Pai Nosso, a maior, e 10 bolinhas menor são 10 Ave Maria. A maior o Pai Nosso e as 10 menores a Ave Maria. Então quando você termina você vai rezando aqui, pegando na grande, Pai Nosso, né? Quando termina o Pai Nosso, vai pegando nas pequenininhas Ave Maria. Quando termina a pequenininha, passa para outra Ave Maria. Assim até terminar ali o rosário, você concluiu ali a oração do texto. Então foi São Domingos que colocou isso, ele era o chefe da Inquisição, no ano 1200. No ano 1215, a transubstanciação é transformada em artigo de fé. O que é a transubstanciação? Transubstanciação é a crença romanista, vamos dizer assim, né? Quando isso é Igreja Católica Apostólica Romana, que é um termo errado, mas eu quero chamar de Igreja Romana ou de romanismo. Você entende que eu estou falando da Igreja Católica? Então o romanismo, ele transformou a transubstanciação em artigo de fé, no ano 1215. O que é a transubstanciação? É a crença de que quando o sacerdote, apenas o sacerdote, ele tem o poder para isso, ele pega a hóstia, né, que representa o corpo de Cristo, e aquele vinho que representa o sangue de Cristo, e depois da oração do sacerdote, aquela hóstia ela se transforma literalmente no corpo de Cristo e o vinho literalmente no sangue de Cristo. Então, quando os penitentes romanistas vêm receber a hóstia consagrada, eles estão comendo literalmente o corpo de Cristo. Para eles aquilo é carne, é o próprio corpo de Cristo que eles estão comendo. Então isso é a transubstanciação, claro, é uma heresia isso. Tá? Inclusive Lutero debateu sobre isso, mas também errou na opinião dele. Zwinglio também estava lá naquela hora e alinhou as coisas e acertou na opinião dele. No ano 1220, a adoração à hóstia, né? A hóstia passou a ser adorada, né? Afinal de contas, ela era o corpo de Cristo, literalmente, então ela precisa ser adorada como sendo algo santo, algo sagrado, precisa ser adorada. Você vê a facilidade que a Igreja Romana tem para adorar objetos, relíquias, seres, homens, enfim. No ano 1226, introduz-se a elevação da hóstia, né? Agora eles passam a elevar a hóstia sagrada. Já não é mais ali simplesmente distribuída, né? Precisa ser elevada. No ano 1229, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. Agora já no ano 1220, já estão rezando em latim, orando em latim, lendo a Bíblia em latim. Aí agora eles já passam a proibir, agora é proibido, eles não queriam muito que as pessoas lessem, mas também tudo bem e tal, latim e tal, mas aí agora não, é proíbe. Agora proibido, leigos quem são? Todas as pessoas que não são clérigos, todas as pessoas que não são, não tem uma função eclesiástica dentro da igreja. Então eles são os leigos, eles não podem ler a Bíblia. Só quem pode ler a Bíblia são os padres, os clérigos, porque eles têm a interpretação para passar para as pessoas. Claro, exatamente eles fazem isso para esconder as heresias deles. As pessoas estão questionando para esconder a heresia deles, eles impedem as pessoas de ler a Bíblia. E como é que as pessoas vão saber que eles estão pregando heresia se as pessoas não podem conferir com a Escritura?
Se uma pessoa fosse pega com a escritura, ela era morta. Se um pai ensinasse a criança a orar o Pai Nosso, o pai era queimado vivo. O pai e a mãe, ele deixava a mãe viva para poder cuidar dos filhos, né? Só para você ter uma ideia como é que chegou o ponto. Inclusive o William Tyndale, na Inglaterra, ele escreveu a Bíblia do latim para o inglês, tá? A língua comum. E, meu irmão, ele conseguiu lá subornar, ele era conhecido como contrabandista de Deus, né? O crente tem hora que ele faz coisa errada, mas pelo benefício do rei. Subornou lá o dono de uma gráfica, e aí conseguiu imprimir cópias do Novo Testamento escrito na língua comum, na língua inglesa. Só que a igreja romana caiu em cima, meu irmão. Persegue o Tyndale, ele é um herege e tal e tal. Descobriram a gráfica que ele estava fazendo as impressões, fecharam a gráfica, não conseguiram encontrar o Tyndale, enviaram um malandro lá, um vagabundo lá, um bandido, para se infiltrar no meu lado com o Tyndale. Eu quero ser cristão como o Tyndale, eu acredito na obra dele, eu quero ajudar ele. E o Tyndale acabou recebendo ele, meu irmão, com muita alegria, mas esse cara era um traidor. Acabaram queimaram as Bíblias que ele escreveu. Ele contrabandeava realmente as Bíblias, né? Ele colocava dentro de sacos de grãos que eram importados para outros lugares, e ali as Bíblias iam dentro daquele saco de grãos. Tinha ajuda de outros fazendeiros, de outras pessoas ali também que acreditavam que a Bíblia tinha que ser sim lida pelo povo, né? Só que eles prenderam o time dele e queimaram ele na fogueira. Mandaram ele renunciar, mandaram ele dizer que seus escritos eram mentira. O time dele não negou, acabou morrendo na fogueira. O que mais? Nós vemos aqui 1264, a festa do coração sagrado, né? Tem aquele quadro lá, aquele quadro do coração de Jesus. Começou essa festa do coração sagrado. Em 1303, a Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única verdadeira, e somente nela o homem pode encontrar salvação. Então você veja aí, a Igreja Católica agora está dizendo que ela é a única verdadeira e só lá tem salvação. Se não fizer parte da Igreja Católica Romana, não tem salvação para aquela pessoa. Então eles instituem isso, eles proclamam isso como ela sendo a única verdadeira. Irmão, isso é uma das principais características de uma seita, arrogar para si o título de única igreja verdadeira, né? Isso é um absurdo. Nós sabemos que não há salvação. Os reformadores debateram muito isso. O próprio Lutero disse: não há salvação fora de Cristo, mas fora da igreja tem sim. Claro que alguém pode ser salvo não sendo romano, católico romano. Se ele crê em Cristo, ele é salvo. Mas a Igreja Católica em 1303 colocou aí que eles são a única igreja verdadeira e somente nela o homem encontra a salvação. Em 1311, a procissão do Santíssimo Sacramento e a oração da Ave Maria, né? Então 1311, a procissão do Santíssimo Sacramento, tá? E também a oração da Ave Maria. Então o sacramento, ele passou a ter uma procissão. A procissão é aquela que as pessoas pegam, no caso, em alguns casos, que aconteceu agora na Semana Santa, eles colocam uma imagem de Jesus morto e vão empurrando no meio da rua e vão andando, rodeando a cidade, as ruas da cidade. Em outros casos, eles pegam o Santíssimo Sacramento, eles pegam aquela cruz, né, a hóstia, a cruz, e vão andar com ela na rua, fazendo a procissão, tá? E também a oração da Ave Maria. Então eles criaram aí a oração da Ave Maria em 1311 e entrou dentro da igreja também. Em 1414, a definição da comunhão como um só elemento, a hóstia, e o uso do cálice fica restrito apenas ao sacerdote. Você observe, se você for uma missa, para observar, né, como um curioso, eu vou lá então na igreja católica, vou ouvir uma missa ali, você vai observar que desde 1414, somente o sacerdote é quem toma o vinho. Tá? O sacerdote participa dos dois elementos, ele tanto come a hóstia como ele bebe o vinho. Já os leigos não, os leigos apenas comem a hóstia. Você lembra disso? Você vai numa missa, vai fazer parte da comunhão, da ceia, né, da comunhão deles lá, você vai comer só a hóstia. Você não tem o direito de beber o vinho, que é o sangue de Cristo, simboliza o sangue de Cristo. Você só vai comer da hóstia. Então isso foi instituído em 1414. Só o sacerdote é quem toma o vinho e come a hóstia.
tá? Já os leigos não, só pode comer a hóstia. Em 1409, os 7 sacramentos e o dogma do purgatório são transformados em artigos de fé. Agora são artigos de fé. Em 1546, a conferência, aliás, é conferida à tradição autoridade igual à da Bíblia. Aqui para mim, pelo amor de Deus, né? Em 1546, a tradição tem autoridade tanto quanto a Bíblia é sagrada. Olha só, a tradição católica, todas essas coisas que vêm acontecendo desde o século IV, todas essas heresias que vão entrando, todas essas tradições que a igreja católica romana vai criando, vai entrando da igreja, eles dizem que tem autoridade tanto quanto a Bíblia. São dogmas criados por homens de Deus, homens santos, por isso tem autoridade tanto quanto a Bíblia. Eu quero dizer, irmão, que nada nesse mundo tem autoridade igual à Bíblia. Nada, absolutamente nada. Pode ter sido o apóstolo Paulo que chegou com uma ideia nova, não tem autoridade igual à Bíblia. A revelação está restrita à inspiração de Deus, a revelação de Deus está restrita aos escritos sagrados. Aquele é o cânon, aquilo é a revelação de Deus, a inspiração de Deus, acabou-se, nada mais pode ser acrescentado. Foi aí que entrou também a questão do cessacionismo, né? Os reformadores dizem, não, cessou, a revelação cessou, acabou-se, não tem mais revelação. Deus revelou, está aí já, acabou-se, ninguém pode acrescentar mais nada ao cânon, né? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Em 1562, declara-se que a missa é oferta propiciatória e confirma-se o culto aos santos. Mais uma vez fala do culto aos santos, que é confirmado, já vem sendo praticado desde o ano 370. E agora estão dizendo que a missa ela é oferta propiciatória. O que é propiciatório? Propiciatório, meu irmão, é algo que substitui, que a pessoa tem um pecado e leva uma oferta propiciatória. Aquela oferta vai substituir o pecado da pessoa. Eu era para pagar o preço, mas a minha oferta pagou o preço por mim. Isso era muito praticado no Antigo Testamento. Cristo fez essa obra propiciatória por nós, o sacrifício de substituição. E aqui estão dizendo que a missa é propiciatória. E toda vida que eu vou, a missa é realizada, eu vou à missa, a missa paga pelos meus pecados e eu sou perdoado. Em 1573 é estabelecida a canonicidade dos livros apócrifos, ou seja, você sabe que a Bíblia Católica Romana ela tem 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica. Por quê? Exatamente por isso. Em 1573 eles estabeleceram a canonicidade dos livros apócrifos, né? Colocaram os livros apócrifos no cânon sagrado. 7 livros a mais no cânon sagrado. Não, esses aqui também fazem parte do cânon sagrado, tá? Isso em 1564. O cânon sagrado, a Bíblia que nós temos, ele começou a ser montado a partir do 2º século, quando um cidadão chamado Marcião ele montou um cânon herege. Por que um cânon herege? Porque ele só colocou o Evangelho de Mateus amputado quer dizer tirado em partes, e as epístolas de Paulo. Só que ele tirava as coisas que ele achava que não era bom e colocava as coisas que ele entendia que era bom. Então ele montou um cânon. E aí surgiu entre os pais da igreja a necessidade de montar um cânon original, um cânon legítimo, um cânon realmente ortodoxo, né? E ali surgiu essa necessidade. Então, a partir do meados ali do 2º século até o 4º, 5º século, eles estavam montando o cânon, pegando os livros que realmente eram inspirados, tinham ali seus critérios, nós não vamos entrar nisso agora. Os livros que eram realmente inspirados por Deus, de autoridade apostólica, de escrito apostólico, para poder formar o cânon bíblico, cânon sagrado. Então agora, 1573, 1000 anos depois, a Igreja Católica bota mais 7 livros, dizendo que são sagrados também. É equívoco, né? Em 1854, eles definem de fato ali o dogma da Imaculada Conceição de Maria, como eu já falei. Só surgir a ideia de que Maria tinha nascido sem pecado, e aqui eles colocam aqui, em 1854, realmente define esse dogma, essa crença, essa doutrina, porque o dogma é isso, um pensamento se torna doutrina, que Maria nasceu sem pecado. Em 1864, a declaração da autoridade temporal do Papa. Em 1870, a declaração da infalibilidade papal.
Essas duas coisas aqui estão juntas, né? Ou seja, a autoridade temporal do Papa e a infalibilidade do Papa. Ou seja, o Papa, ele é o representante de Deus na Terra. Deus fala por meio dele apenas. O Papa, na sua palavra, ele é infalível. E o Papa, ele é vitalício. Ele só pode deixar de ser Papa quando ele morrer, né? Então, essa autoridade, ela é temporal, restrita ao Papa, e o Papa é infalível. Ele é o substituto de Jesus Cristo, o Filho de Deus aqui na Terra. Então, essa é uma ideia romana que colocaram na mente. O Papa não é substituto de Jesus. Jesus não precisa de substituto, irmão. Jesus está vivo, está presente, está contemplando tudo. Está contemplando tudo. Ele não precisa de substituto. Jesus não tem substituto, ok? Ele tem seus instrumentos, seus servos que lhe servem, que dão continuidade à obra apostólica, o Espírito Santo usando os seus servos, mas não substituto de maneira alguma. E o Papa acreditou ser o substituto do Filho de Deus e infalível, portanto, naquilo que ele fala, né? Então, o que o Papa falou é Deus falando e acabou-se, no entendimento deles. Em 1950, a Assunção de Maria é transformada em artigo de fé, né? Já falamos sobre isso. Então, aqui a gente conclui aqui esse período, né, de degradação ou degeneração dogmática, doutrinária da Igreja Católica Romana. Só observe que foi uma coisa assim gradual, essa paganização, ela foi gradual, tá? E houveram depois, né, os concílios, o Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma, quando começou a Reforma, houveram outras crenças, aí, outras coisas também que foram sendo colocadas, mas isso aqui fica aqui a título de orientação, a título de informação, para facilitar vocês aí nas suas pesquisas, você que está pesquisando, você que está aí procurando informações sobre a Igreja Católica, os dogmas católicos romanos, e aí você queria saber datas e essas coisas, mas eu estou aqui com material acadêmico, tá? E como é material acadêmico, obviamente é fonte confiável. Então estou trazendo para vocês aqui, exatamente para vocês tomarem conhecimento disso. Então isso fica, você vai preparar uma mensagem, quer saber algumas datas, você já pode pegar aí nesse vídeo, né? Aqui nesse vídeo, você vai fazer um trabalho para a faculdade, sei lá, fazer um programa numa rede social, você já tem essas informações aí, ok? Se você quer entrar mais a fundo sobre cada dogma desse, aí você faz uma pesquisa em fontes confiáveis, para que você possa realmente falar realmente com convicção. Então, queridos, você viu aí que essa sim foi a degeneração da Igreja Católica Romana, que até o ano de 1950 estava introduzindo heresia dentro da igreja. E isso começou quando? Isso começou ali a partir do ano 197. Você vê que o Constantino não tinha nem assumido o império ainda, né? E a igreja não tinha nem se tornado ainda a religião oficial do Império Romano, que só veio a se tornar realmente em 381, Teodósio I. Agora começou a entrar algumas coisinhas, 197, 217, mas o negócio começou, como diz, né, o bicho começou a pegar mesmo depois do ano 370. Do ano 370, do ano 400, aí começou mesmo. Constantino estava aí no final, já tinha terminado, já tinha morrido, né? Depois veio o filho dele, Constâncio, depois mais na frente veio o Teodósio I, mas em 370 já começou a entrar esses apetrechos, missa, altares, sagrado, turíbulo, essas coisas que tem nas igrejas católicas, inclusive que a igreja evangélica copia muitas dessas coisas até mesmo sem perceber, né? Por exemplo, é normal você ver nas igrejas evangélicas hoje achando que o templo, que aquele prédio é um templo, é normal você ver eles pensando que aquilo é a casa de Deus, que aquilo é santo, que aquele altar é sagrado, que aquele altar é santo, enfim, é normal você ver. Isso você observa que vem daqui do paganismo, né? Que entrou dentro da igreja através das pessoas que se batizaram, começaram a fazer parte da igreja, começaram a introduzir isso, a igreja foi declinando. Esse culto às relíquias, essa adoração às relíquias, aos santos, só observa que tudo isso hoje está de uma forma, dessa mesma forma na igreja católica e de uma forma, vamos dizer, maquiada dentro das igrejas evangélicas, né? Dentro das igrejas evangélicas. Então, aí a gente tem que ter cuidado e observar essas coisas e
tirar esses dogmas de dentro da igreja, tá? Que a gente possa andar direitinho, fazer a coisa certa em nome de Jesus. Nosso ministério tem procurado observar, analisar essas coisas e tirando, né? Para nós, por exemplo, aquele prédio não tem, hoje nós entendemos que não tem valor algum espiritual, aquele altar não tem nada de santo, aquele é uma plataforma, aquele prédio não é um templo, enfim, nada ali tem valor espiritual. Tá? Tanto faz nós estar congregando num prédio alugado, como num prédio arranjado por um irmão, como na garagem de uma casa, enfim, tem mais dificuldade. A questão das campanhas também acabamos, a questão também da amuletos ungidos também tiramos tudo isso, enfim, então a gente vê que isso entrou com a igreja romana a partir do ano 370, e a gente tem que tomar cuidado com isso que está acontecendo. Fica aqui essa palavra, tá bom? Essa orientação, esse estudo para vocês aí. Que Deus abençoe, muito obrigado pela atenção de vocês.